Muito boa noite, gente. Mais uma vez, professor Will com vocês. Hoje falaremos sobre o sistema cartesiano ortogonal, uma introdução aí à geometria analítica. Falaremos hoje mais especificamente, sobre distância entre dois pontos, tá bom? Primeiramente, nós vamos entender aí o conceito de ponto, né? E ver num sistema aí de eixos, né? Como ele se comporta ali dentro, como é que a gente encontra esses pontos, como define, tá certo? Muito bem. Então é o seguinte, um ponto, na verdade, a gente define um ponto quando você tem uma interseção entre duas retas, ó. Tem duas retas se intersectando, né? Então, naquelas duas retas ali, a gente subtende que a interseção, o encontro daquelas duas retas, seria um ponto, tá bom? Em física, a gente diz que um ponto material, por exemplo, seria um carro numa rodovia, ali ele é um ponto ali, é um tamanho desprezível, né? Mas aqui em álgebra, a gente vai determinar um ponto num sistema de eixos, tá bom? Eixos coordenados, tá? Então, olhe comigo este gráfico aí que foi feito, ó. Este gráfico aí, ele tem duas dimensões, tá certo? Tem um comprimento e uma largura, uma altura, né? E uma linha horizontal e uma linha vertical aí, como vocês veem nesses quadrantes aí, ó. Então, nós temos aí, gente, ó, este aí é o primeiro quadrante dos nossos eixos. Ao lado temos o segundo quadrante, terceiro e quarto quadrantes, tá certo? Eles são assim mesmo, são no sentido anti-horário, tá? Observem aí que nesses quadrantes nós colocamos duas linhas para separá-los aí. Essa linha vertical, que é a linha Y, vocês veem o Y lá em cima, pequenininho, ó, e a linha horizontal, que é a linha X, tá? Essa linha X nós chamamos de abscissa, e a linha Y nós chamamos de ordenada, tá? Para que foi colocado isso aí, professor? E esse gráfico aí, gente, ó, são exatamente nós determinamos nossos pontos, né, no espaço, e também para a gente conseguir esboçar gráficos de funções com esses pontos, tá? Então, inicialmente, a gente vai ver a definição desses pontos aí, como nós já falamos, né? E como encontrá-los, tá? Observe que nós temos alguns números aí escritos, ó, nas linhas, ó, tá? Observe aí, tem começa com zero no centro, né? Zero, tá meio turvo aqui, mas tudo bem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom aí, ó. E se você observar à esquerda, são os mesmos números, ó. Menos 1, menos 2, só que negativos, né? Da mesma sorte para cima, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. E para baixo também, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, tá? Então, esse daí está os nossos eixos, abscissa, x, e ordenada, y, tá bom? Para que servem esses números? Bom, quando nós colocamos pontos nesses gráficos aí, o ponto ele é formado por um par de números, gente. Ó, a gente tem que ter uma abscissa, um valor para x, e uma ordenada, um valor para y, tá certo? Então, observem, por exemplo, esse ponto B aqui, ó. Ele é 8 e 3. Observe aí o ponto B, ó. Então, isso quer dizer que nós contamos 8 casinhas aqui, ó, a partir lá da origem, né, do centro. 1, 2, 3, 8. Então, ele veio 8 para a direita e 3 para cima, tá certo? Então, nós temos aí, encontramos aí o ponto de abscissa 8 e ordenada 3, tá bom? Então, 8 e 3 é o par ordenado x e y. Essa letra E, por exemplo, aí, ó, nós temos para a abscissa 8 também e para a ordenada 0. Então, isso quer dizer que ele não foi nem para cima e nem tampouco para baixo. Então, o ponto fica exatamente aí mesmo, ó, 8 e 0. E aí tem outros pontos aqui mais abaixo, eu vou
passar para o próximo slide, então nós já falamos aqui sobre o que é abscissa ordenada e o que é par ordenado, né? Que é exatamente o x e o y, que é o que compõe um ponto, tá certo? Vamos aqui para o próximo slide, que ele mostra com mais clareza estes pontos. O primeiro estava meio turvo aí, ó. Então, aqui estão alguns exemplos, gente, ó, x, y ao lado ali, ó, A, B, C, D, E e F, com alguns valores aí, ó. Ponto. Para o ponto A, nós temos os valores de x, 2 e y, 3, tá? Então, onde é que está o A aqui, ó? Está aqui, ó. Aqui o A, ó. Então, ele contou lá da origem 1, 2 para a direita aqui e 3 para cima, tá certo, gente? Ó. Então, quando você une essas duas retas aí você encontra o ponto A, tá? Aqui também nós temos aqui, ó, o ponto B, menos 2 e 4. Então, observe aí que já apareceu um número negativo, ó. Então, menos 2 para x. Então, ao invés de você ir para a direita, você vai para a esquerda. Menos 1, menos 2, ó. Tá aqui, ó. Para o ponto B, viu, gente? Ó, menos 2. E 4 para y. Então, 4 você sobe, né? 1, 2, 3, 4. E aí você encontra o ponto B lá em cima, bonitinho, tá? Assim se sucede com todos os outros pontos. Vamos ver dois negativos, letra C, para a gente finalizar, tá? Menos 3 e 2. Então, menos 3 para x. Então, quer dizer que você vai para trás, tá bom? Menos 1, menos 2, menos 3 aí. E você desce 2 também, ó. Menos 1, menos 2. Então, eu encontro aí, dessas duas retinhas, encontra-se, então, o ponto C, tá? Moleza, né? Isso aí a gente já viu lá em função do primeiro grau. Vamos, então, aqui para algumas coisas interessantes aqui. Antes de nós entrarmos aqui na distância de 2 pontos, lembrar só uma coisinha aqui com vocês, ó. Então, por exemplo, assim, se você tem... vamos observar aqui o gráfico, ó. Nesse ponto aqui, o ponto 2 e o ponto 4. Observe aí, o ponto não. Os referenciais 2 e 4. Tá certo, gente? Ó, 2 e 4. Observe aí. Nós vamos falar mais adiante sobre distância de 2 pontos. Eu pergunto a vocês o seguinte, ó, qual é a distância do ponto 2 até o ponto 4? Então, você olhando para este eixo aí, você nota muito fácil que a distância do ponto 2 para o ponto 4 é de 2 unidades, 2 casinhas apenas, ó. Do 2 para o 3 é uma e do 3 para o 4 é outra. Quando nós formos fazer isso lá em distância entre pontos, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o 4, que é o maior ali, ó, e vai subtrair menos o 2. Entendeu o que eu falei? Então, assim, para você calcular a distância entre o 4 e o 2, você subtrai 4 menos 2, dá 2. Tá certo? Então, tipo, qual é a distância do 1 aqui, ó, para o 4? É óbvio que do 1 para o 4 tem quantas casinhas? 1, 2, 3. Tem 3 casinhas. É a distância do 1 até o 4, gente. Não é lá do 0. Então, do 1 até o 4 tem 3 casinhas. Isso é muito óbvio aí, né? Uma casinha, 2, 3 casinhas. Tá certo? Como é que a gente faz isso, professor? Quando for fazer lá? Então, você tem que fazer 4 menos 1. E aí você encontra exatamente 3 como distância, tá certo? Isso é quando nós vamos fazer uma demonstração ali do Teorema de Pitágoras. Então vamos ver lá mais abaixo como é que isso vai funcionar, né? Seguinte aqui, ó. Aqui nós temos, gente, ó, o nosso sistema aí de cartesiano, né? Com os nossos eixos x e o nosso eixo y. X na horizontal e y na vertical, tá? E aí eu coloquei 2 pontos aí nesse gráfico. O ponto P lá embaixo, ó. Vendo aqui o ponto P e o ponto Q lá em cima. O objetivo aí é descobrir qual é essa distância de P até Q. Tá certo, gente? Ó. Então, eu peguei aí para a gente, na verdade, fazer uma demonstração de como a fórmula aparece, como essa fórmula apareceu, nós vamos demonstrar através do Teorema de Pitágoras, tá? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó, que o quadrado da hipotenusa
é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, P até Q elevado ao quadrado é igual a P até R elevado ao quadrado mais Q até R elevado ao quadrado, que são os dois catetos, tá? Então, vamos ver aqui em cima, está ali o teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, como calcular essa distância P a Q? Então, o P a Q, gente, ó, observe que ele é a hipotenusa, é o lado maior do triângulo, né? Então, fica P a Q ao quadrado. Bom, muito bem, tá aqui, ó. PQ ao quadrado, observe logo acima da minha cabeça aí, ó. PQ ao quadrado é igual. Aí, como eu encontraria a distância PR? Eu poderia colocar PR ao quadrado aqui, mas eu já fui mais adiante, tá? Então, a distância PR, gente, ó, observe aqui, ó, que no ponto P, eu chamei de x1 aqui no gráfico, ó. Tá vendo aqui a linhazinha x1. E no R, x2, ó. Então, quem é, na verdade, aí, a distância P de P a R? É x2 menos x1. Como nós falamos lá atrás, lembra? Que era o maior da frente menos o menor. Então, x2 menos x1 ao quadrado. Tá aqui, tá aqui, gente, ó. E qual é a distância QR? É a mesma coisa, velho, ó. Tá aqui do lado, ó. Então, y2 menos y1, do mesmo jeito. Então, você encontra a distância de Q até R ao quadrado. E aí, a gente pegou e substituiu esses valores aqui, ó, exatamente no teorema de Pitágoras, tá? Então, PQ ao quadrado é igual a x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, que são as distâncias lá dos lados dos triângulos, tá? Essa é uma demonstração da fórmula, tá, gente? Aí aqui tem PQ. Quem é PQ? Eu peguei esse quadrado aqui, gente, ó, o quadrado que está aqui do PQ, e passei para o outro lado da igualdade, virou uma raiz quadrada, tá certo? Então, PQ vai ser igual a quem, gente? Então, o que é esse PQ? É a distância de dois pontos quaisquer, viu? Lá no nosso sistema cartesiano. Então, vai ficar a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Moleza, né? É meio feia a fórmula assim e tal, mas a gente se acostuma. Vamos ver então aqui num exemplo como é que isso funciona, né? Muito bem. Então tá aqui o exemplo, ó. Determina a distância AB. Então observe aí, tem dois pontos nos eixos aí, o ponto A embaixo e o ponto B ali em cima, e essa linhazinha aí roxa para determinar, para a gente entender a distância, né? Então, distância AB igual a x2 menos x1 ao quadrado, tá ali dentro da raiz. E aí, mais y2 menos y1 ao quadrado, tá? É só substituir, gente. Ó, quem é x2 e x1? São exatamente os dois valores de x no ponto A e no ponto B. Então, observe aqui no ponto A, ó. Qual é o valor de x na horizontal? É 1, tá lá embaixo. E para o B também é 1. Observe lá embaixo, gente, ó. O 1 ele é tanto x de A quanto é o x de B, tá ali embaixo, ó, 1. Moleza, né? Vou pegar aqui um pincel aqui, ó. Esse 1 aqui, gente, ó. Tá certo? Ele é o x tanto do A como ele é o x do B, tá certo? Moleza, né? Café com leite demais, vamos fechar aqui. Fechei, muito bem. Aí, qual é o y do A, gente? Ó, observe o y do A. O y do A está lá embaixo, ó. O y do A é 1. Então, na verdade, o ponto A, ele tem x 1 e y também 1. Muito fácil aqui, né? O x1 aqui, ó. O A, desculpa, é o y, né? E o x está aqui embaixo, 1 também. Então, o x do A é 1 e o y é 1. Então, substituindo lá na equação, fica 1 menos 1, que é os dois valores de x, tanto do x do A como o x do B, tá bom? Então, fica 1 menos 1 lá no parêntese, moleza. E logo à frente, a gente vai colocar os dois valores dos y de cada ponto. Qual é o y do A? O y do A é 1, tá aqui do lado, gente, ó. Y do A é 1.
E qual é o y do b? Lá em cima, ó, 4. Tá certo? Então você coloca ali dentro do parêntese 4 menos 1, que é exatamente o nosso y2 menos y1. O professor poderia colocar 1 menos 4? Dá na mesma coisa, velho. Tanto 4 menos 1 como 1 menos 4 não vai influenciar em nada. O importante é você colocar o x com o x do A e o x do B, o y do A e o y do B, ali dentro dos parênteses, subtraindo eles, e vai dar a mesma resposta, tanto começando com um como com o outro, tá certo? E aí substituiu, ó, 1 menos 1 deu 0 ao quadrado, tá aqui dentro, ó, mais 4 menos 1 dá 3, 3 ao quadrado dá 9, 0 ao quadrado é 0, né? 9 mais 0 é 9, raiz de 9 é 3. Isso quer dizer que a distância de A até B é 3. Vamos verificar aqui no gráfico se realmente é 3, gente, ó. Essa aqui foi muito fácil de averiguar, foi só para uma averiguação, que a gente consegue ver no gráfico, ó. Do 1 até o 4 tem quantos espaços, gente, ó? Exatamente 13 espaços. Moleza demais, né? E é a nossa distância aí. Agora vamos ver aqui um exemplo um pouquinho mais cabuloso, né? Porque ele não está na vertical como o outro estava, e dava para ver moleza, moleza. Aí ele pergunta o seguinte, ó, determine a área do triângulo ABC. Muito bem. Então, para você determinar a área desse triângulo, você tem que saber de duas coisas aí, ó. Primeiro, o valor da distância de B até P, porque é a base do triângulo. E depois você tem que saber o valor da altura do triângulo. É o que a gente utiliza para cálculo de área. Base vezes altura dividido por 2. Essa é a área de um triângulo qualquer, tá? No caso, um triângulo ou isósceles poderia ser, ou um triângulo, no caso desse aí, retângulo, né? Também é um triângulo equilátero. Funciona também essa prova, essa equação, tá bom? Que é a fórmula, né? Mas vamos então descobrir primeiro a distância de B até P, depois de P até A, tá certo? E aí a gente faz base vezes a altura dividido por 2, moleza, tá? Então vamos lá para cima, gente, ó. Primeira pergunta que eu tenho que fazer para vocês têm que olhar quais são as coordenadas dos pontos, gente, ó. Qual é o x do B? Então você tem que observar aqui, ó. X do B é esse valor aqui, ó, menos 2. Tá certo? Tá bem claro ali, né? Aí eu pergunto, qual é o x do P? Então tá aqui, ó, sempre nessa reta aqui, horizontal, né? Esse é o x do P. Então você vai relacionar esses dois valores. Aí eu pergunto, qual é o y do B e do P? Então observe que o y dos dois, gente, ó, tá aqui embaixo, ó. Esse menos 2, ele é y, tanto do B quanto do P, tá certo? E aí é só você jogar lá na equação, moleza, velho, ó, mole, 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 como geleia, né? Vou fechar isso aqui, para não atrapalhar. Muito bem. Então vamos aqui, ó. Então nós já vimos que o valor de B e P, o x é menos 2 e 1, e o y é menos 2 para os dois, tá? Então vamos colocar aqui, ó, menos 2 e 1 ao quadrado, ó. Tá vendo aí, ó? Menos 2 menos 1 ao quadrado. E o outro, menos 2 menos menos 2. Porque esse menos do meio, gente, ó, é da fórmula. Aí tem outro menos na parada, que é exatamente o valor do y, tá? Ele é menos 2, ó. Então observe que ele tá aqui embaixo, ó. Ele é negativo, né? Então quando a gente joga aqui na fórmula, tem que se ligar aqui que tem 2 menos na parada. Tem o menos da fórmula, ó, tá vendo aí, ó, que tem um menos, e tem o menos do número, tá? Por isso que ficou menos e menos aqui, ó, tendo parêntese aí. Então vamos responder. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Tá vendo que não importa essa ordem aí da soma? Poderia colocar menos 1 menos 2 também, dá a mesma coisa, tá? Essa ordem não importa, vai dar a mesma coisa, tá bom? A ordem das parcelas não altera a soma, né? Aí viu isso na quarta série. Menos 3 sobrou, então mais. Aí, antes da gente fazer a soma, a gente tem que fazer a multiplicação de sinais dentro dos parênteses aí, ó. Então, menos vezes menos dá mais embaixo, tá vendo? Então, ficou menos 2 mais 2 dá 0. Então, menos 2 mais 2 dá 0, então já cancela isso aí. Sobrou apenas quem? Menos 3 ao quadrado dentro do parênteses, que dá
9, né? E a raiz de 9 é 3. Moleza, né, gente? Facinho, né? Gostaram? Muito bom esse assunto, né? Vamos então descobrir agora, gente, a distância de A até P, ó. Que é para poder fazer base vezes a altura e encontrar a área que ele pediu, tá? Então estamos encontrando primeiro as distâncias dos pontos, para depois encontrar a área do triângulo, tá? Aí vamos lá. Como a fórmula pede, gente, ó, observa a fórmula, ó, ele pede o x de cada letra, depois o y de cada letra. Então, vamos ver qual é o x de A e qual é o x do P. Vamos lá. Então observe que o x dos dois, tanto o x do A como o x do P é 1, gente, ó. Esse 1 aqui, ó. Observa aí que ele encontra-se com o P e encontra-se com o A. Ele é o x dos dois. Eu pergunto, qual é o y do A? Então tá lá em cima o y do A, ó. É 4. E qual é o y do P? Menos 2, como nós já discutimos anteriormente, né? Então, beleza. Então é só pensar assim, ó. O x é igual para os dois, que é 1. E o y do A é 4. E o y do P é menos 2, tá? Vamos então jogar lá na nossa fórmula e calcular em moleza, ó. Tá lá, a distância AP. Nós vimos que o x dos dois é igual, que é 1, então ficou 1 menos 1 dentro do parêntese, que vai dar 0. E ficamos com menos 2 menos 4, por quê? Porque o valor do x do P é menos 2, está lá embaixo, e o do x do A é 4 lá em cima, só que ficou menos ali dentro por causa da fórmula, que é negativa, né? Então a gente responde, ó, menos 1 dá 0, cancela. Sobrou quem aqui, gente? Ó, menos 2 menos 4, que dá menos 6. Menos 6 ao quadrado, né? Repetiu aí, não sei porquê, vai dar 36. E a raiz de 36 é 6. Então já temos as duas distâncias aí. A distância de B até P deu 3. E de A até P deu 6. Então nós já temos a base e a altura. Área de triângulo, base vezes altura dividido por 2. Moleza, velho. Tá aqui embaixo a fórmula, ó. Base vezes altura dividido por 2. Então ficou 3 vezes 6, 18, dividido por 2, 9 metros, se for em metros, né? Metros quadrados, se for em centímetros, centímetro quadrado. Na verdade, a questão não disse aí. Então, é 9 unidades de medida ao quadrado. Gente, um abraço. É só isso por enquanto, né? Distância entre dois pontos. E a gente se encontra lá nos exercícios, ó. Só um detalhe aqui, ó. Mengão. Fica com Deus, gente. Saúde, viu?